A Dark Side é hoje uma das editoras mais corajosas do Brasil no esforço de desbravar veios de gênero sombrios, terror, suspense, true crime. Essa HQ aqui eu encontrei na livraria do Norte Shopping, numa promoção assim imperdível. Quem puder dar uma chegada lá vai encontrar muita coisa boa. E tem um acervo deles muito poderoso. Ainda nesse registro de comics mais sombrios, eu queria destacar para vocês Dylan Dog e Dhampir, da Mitos, que é o detetive do sobrenatural ao lado do caçador de vampiros. Tem um material dessa lavra muito bacana, mas eu vou entrar nessa vibe de quadrinhos porque é o tema de hoje. Eu acho que assim, um dos filmes mais esperados de 2025 de longe e que pode mudar tudo pro lugar dos quadrinhos na telona é o Superman do James Gunn, o diretor que nos deu Guardiões da Galáxia, que nos deu Esquadrão Suicida, que trabalhou agora na animação Comando das Criaturas, que está na Max, que é espetacular. E eu acho que um ponto interessante, assim, a gente vai conhecer um novo Clark Kent, né, interpretado pelo David Corenswet, que fez Pearl, e a Rachel Burnham faz a Lois Lane nesse filme, que tem o Nicholas Hoult, de Um Grande Garoto, de Jurado número 2, como Lex Luthor. Tem Guy Gardner, tem a Mulher Gavião, Metamorfo, Senhor Incrível, tem uma leva de personagens aí coadjuvando o Homem de Aço numa reflexão sobre qual é o lugar do heroísmo e de um heroísmo que vem lá dos anos 30. O Super-Homem foi criado em 1938 por Joe Shuster e Jerry Siegel. Será que esse cruzado do bem ainda tem lugar hoje? O Arena no Set desta semana vai quebrar um pouquinho o seu protocolo e não vou colocar filme contra filme, diretor contra diretor. A gente vai fazer uma discussão sobre o Super-Homem antológico de Richard Donner, lá de 1978, e todo o legado da Marvel Comics que transformou as HQs no Império. Roda a vinheta! Um dos filmes baseados em história em quadrinhos mais bem-sucedido dos últimos anos não veio das editoras americanas, ele veio da Europa. Eu estou falando do Asterix, Obelix e o Império do Meio, que está na Netflix, com uma dublagem memorável. Meu querido e eterno professor Alexandre Moreno empresta a voz ao Guilherme Canet, que é o diretor e ator que interpreta o Asterix. Esse ano a gente tem um álbum novo dos heróis gauleses chegando, né? O Lusitânia. O Asterix sempre mexe com corações e romantiza discussões sobre a cultura pop. E tem uma série do Asterix agora na Netflix. Eu venho falando desse projeto consecutivamente aqui no Arena, porque eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem o escopo dos quadrinhos internacionais para além só dos filões mais conhecidos da cultura pop. Até quadrinho brasileiro virou filme. Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, diretor e poeta, levou as histórias de Ângelo Agostini para o cinema em forma de documentário. A gente tem toda a safra de filmes da Turma da Mônica, como um recente Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, bateu 1 milhão de ingressos vendidos. E a gente tem o Doutrinador, do Luciano Cunha, que virou filme em 2018 e que merece, filme e série, merece ser revisitado com respeito. Existe uma grande controvérsia, né, em torno das representatividades desse personagem, mas eu acho que é um herói brasileiro de peso. E eu acho que é uma forma de a gente entender o que se consolidou nesse diálogo dos quadrinhos com o audiovisual, principalmente a baila do personagem criado por Siegel e Shuster no fim dos anos 30, que é o Super-Homem. O David Corenswet terá um trabalho de peso aí no filme do James Gunn, o Superman novo.
embora ele vai ser coadjuvado por a criatura que eu acho que todo mundo vai fazer no cinema quando vir, que é o Krypto, o supercão, assim. Eu acho que o dilema é saber, além do Lex Luthor, do Nicholas Hoult, quem vai enfrentar Superman. No trailer a gente vê alguns monstros. Será que o Brainiac aparece? Será que o Mugu vem? Será que o Apocalipse vem? Alguns desses seres estavam no escopo da saga da DC Comics feita pelo Zack Snyder, com o Henry Cavill no papel do Homem de Aço. Mas quando a gente pensa no Super-Homem, nada tira a lembrança do Christopher Reeve. Recentemente houve um documentário sobre esse ator, grande ator, que celebrizou a imagem do último filho de Krypton, Kal-El, que é enviado para a Terra numa nave no momento em que seu planeta está em entropia. Seu pai, Jor-El, no filme de 1978 de Richard Donner, diretor que também nos deixou há pouco, era interpretado pelo Marlon Brando com um salário monumental. Agora, ninguém tira da cabeça o vilão delicioso que o Gene Hackman construiu a partir dos ensejos de vilania que os quadrinhos criaram com a figura do Lex Luthor. Assim, ele criou um vilão maior do que a vida, um vilão que era ao mesmo tempo bem-humorado, provocativo, debochado, que transitava por um registro cômico e nisso contrastava com o paladino inquebrantável encarnado por Reeve. Eu acho que a grande reflexão que a gente tem que trazer é o seguinte: Superman, em 1978, trazia assim, um logline assim, super vendável. Acredite, um homem pode voar. O cinema tinha acabado de sair de Guerra nas Estrelas, com grandes máquinas voadoras como a Millennium Falcon, mas a Warner Bros. Conseguiu ir além e colocar um homem voando. Essa metáfora que eu estou falando para vocês, dessa condição de Ícaro do ser humano, foi traduzida muito bem na versão que o Neil Jordan fez de Entrevista com o Vampiro. Tem uma sequência que o Louis, o personagem vivido pelo Brad Pitt, vai ao cinema e vê o Christopher Reeve voando. Eu tô contando isso aqui para vocês para dizer o seguinte: a América passava por um momento de reforma estética e ética no cinema, na chamada Nova Hollywood, se posicionando muito à esquerda politicamente, trazendo temas muito controversos, até que na virada da década de 70, por uma fricção política um pouquinho mais à direita, uma espécie de contra-reforma apareceu, trabalhando com heróis mais próximos da ideia do bom selvagem, do Rousseau, trabalhando com um alinhamento menos caótico, como Rocky Balboa, lá em 1976, Tony Maneiro, do John Travolta, em Embalos de Sábado à Noite, e o Superman, do Christopher Reeve, que devolveu à tela, numa época em que o cinema americano apostava em personagens tortos, uma figura retilínea que pensava na justiça acima de tudo. O Superman de 1978 teve um faturamento astronômico, foi 300 milhões. Naquele momento, ele coloca a DC Comics como assim um centro das atenções da cultura pop, principalmente no próprio audiovisual. Ao mesmo tempo, o desenho dos Super Amigos bomba. No Brasil, a gente via e revia os episódios da Liga da Justiça combatendo a Legião do Mal, ali com os gêmeos Zan e Jânia. Super Gêmeos ativar! Vamos olhar aqui um trechinho só pra gente matar as saudades com aquela dublagem antológica da Herbert Richards. E agora? Temos que pedir ajuda, Zan! Super Gêmeos para os Super Amigos! Nessa mesma época, tinha os desenhos animados de Batman e Robin. Esses desenhos, eles decalcavam o seriado da década de 60 com Adam West e Burt Ward, que tinham grandes atores também no papel dos vilões. Burgess Meredith, como o Pinguim, por exemplo, que é antológico. A DC estava muito bem na fita no audiovisual. Todos os seus personagens faziam sucesso. E a Marvel? A Marvel, por outro lado, ela só conseguia dar certo na televisão.
era o seriado do Homem-Aranha, com Nick Hammond no papel de Peter Parker, e o seriado do Hulk, com Bill Bixby e Lou Ferrigno. Era assim uma febre. Como era triste a musiquinha do Hulk. O Hulk sempre se dava mal no final. Mas a Marvel não conseguia lugar no cinema. Chegou a ensaiar um filme do Doutor Estranho em 78, que não foi bem. Numa época, o James Cameron pensou em fazer um filme do Homem-Aranha com Leonardo DiCaprio e Schwarzenegger. Teve um projeto, alguns projetos do Hulk que não foram adiante, enfim. O Coppola chegou a pensar num filme do Doutor Estranho, já citado. Até que em 1998, Wesley Snipes faz Blade, o Caçador de Vampiros. Aquilo deu tão certo, com baixo orçamento, a direção do Stephen Norrington, muita invenção e uma luta antirracista ali no fim dos anos 90 com aquele personagem. O êxito que o Wesley Snipes teve abriu o precedente para que a Marvel lançasse uma linha de filmes que começou com X-Men, do Bryan Singer. Curiosamente, o produtor foi o mesmo Richard Donner que fez o Superman, e o Sam Raimi dirigiu o Homem-Aranha, com o Tobey Maguire, que foi um fenômeno. Aí na sequência veio o Hulk do Ang Lee, uma leva de outros filmes dos X-Men, e em 2008 o Robert Downey Jr. entrou como Tony Stark, o Homem de Ferro, e inaugurou definitivamente a Marvel Studios, que depois foi comprada pela Disney, fez sucessos a granel, com destaque para a franquia dos Vingadores, principalmente Guerra Infinita e Ultimato, que é o maior filme da Marvel, maior e melhor, maior faturamento, maior excelência estética, e alguns bons filmes apareceram. O filme do Thor, ali de 2013, teve A Viúva Negra em 2021, que é um belo filme, tem Os Eternos, da Chloe Zhao, enfim. A Marvel virou um imã de dinheiro, só que agora ela está enfrentando uns rechaços de público. Por exemplo, Admirável Mundo Novo, o último Capitão América foi mal, os Thunderbolts não foi assim tão bem. Enfim, o que vai ser do universo dos super-heróis, desse universo Marvete? E quem será que ganha esse nosso conflito? 7x7, Tilt, episódio 39, Superman vs Marvel, take 5. Todo mundo sabe que o melhor super-herói é o Homem de Ferro. Você quer fazer um programa, amiguinho? Ó, até a minha diretora tá rindo. Diretora Biamus, qual o seu filme de super-herói favorito? Homem de Ferro. Isso é um complô, mas de fato o filme do Jon Favreau é muito bom. Galera, assim, todo mundo eu acho que tem um filme da Marvel preferido aqui. Olha, eu adoro a série do Demolidor, não sei se vocês acompanham as séries também, que são boas, tem boas séries. O Soldado Invernal e o Falcão, né? O Falcão e o Soldado Invernal é uma excelente série com o atual Capitão América, né? O Anthony Mackie, Sam Wilson. Mas eu acho que a questão aqui é a gente trabalhar o fato de que, apesar de tudo da Marvel ter sido feito com o empenho de repaginar o mercado exibidor, de consolidar uma estrutura de saga com direito às cenas pós-créditos, algumas antológicas, eu acho que nenhum filme de super-herói desbanca o legado do Richard Donner e o Superman de 78, que é o ganhador do nosso programa, Superman. E olha que eu falo isso com a certeza de ser talvez o maior fã na nossa crítica do Christopher Nolan. A trilogia que ele fez do Batman é antológica, tá ali pau a pau, principalmente Batman, o Cavaleiro das Trevas de 2008, mas o Superman com Christopher Reeve é assim um farol na história do cinema moderno. Eu sou fãzaço do Predador, do primeiro, né? Lá do John McTiernan com o Schwarzenegger. Mas os quadrinhos do Predador, todos eu gosto, todos são muito bons. Eu não curto aqueles que ele enfrenta o Alien. Aliás, os filmes Alien vs Predador são horrorosos. Mas tem uma nova HQ da Panini do Predador. Quem puder, dá uma olhada na banca, vai curtir. Sempre referências de quadrinhos aqui no nosso mega sistema cinéfilo 7x7, com programas imperdíveis como o Departamento de Doramas da Raíza Vaz, Momento Crítico do Gustavo Valente. Tem de tudo aqui, tem playlist, dica de filme, dica de série, dica de tudo da vida.
e que o Super-Homem voe. Salve o cinema, pro alto e avante!